A paz do Senhor, meu amado, minha amada irmã. Sou o pastor Roberto Rodrigues e estamos aqui mais uma vez. Neste momento nós vamos fazer um vídeo a respeito da aula da Escola Bíblica Dominical. E a nossa abordagem nesse dia, neste momento, será a lição do número 9 da nossa revista Escola Dominical, do dia 31 de maio de 2020. Tenho a certeza de que Deus estará te abençoando, te fortalecendo para a glória do nome do Senhor. Seja bem-vindo, continue conosco, continue nos dando o privilégio de estar sempre conosco. Não tenho postado constantemente alguns vídeos, até por questão de tempo, mas na medida do possível nós temos o privilégio, a alegria, o prazer de compartilhar com os irmãos mensagens da palavra do Senhor. Nós estamos aí na quarentena, alguns não podem sair de casa, outros estão trabalhando com muita dificuldade, protegidos, se precavendo dessa situação que estamos vivendo. As nossas igrejas estão de portas fechadas, a maioria delas estão transmitindo seus cultos através da live. E eu achei interessante, já fazem isso, já observei no YouTube alguns vídeos, alguns irmãos lecionando, falando, instruindo e ensinando a Escola Bíblica Dominical através de vídeos, através de lives ao vivo. E eu achei por bem também fazer a mesma coisa. Por que não copiar as coisas boas, né? Coisas que possam nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento. É um departamento que eu amo a ensinar a palavra de Deus, amo estar na escola dominical. Gostaria de fazer como eu faço numa classe, né? Uma abordagem totalmente diferenciada. Normalmente eu não leio revista na escola dominical, eu faço um apanhado de toda a lição, faço um resumo e faço ali um slide, faço uma aplicação totalmente diferenciada e totalmente pedagógica, para facilitar o aprendizado dos nossos irmãos da escola dominical, para não ficar aquela coisa maçante, aquela coisa rotineira, sem graça. Não é que a palavra de Deus seja sem graça, mas a forma que você aborda, o modo de que você ensina, às vezes se torna um pouco cansativo. Mas aqui nessa gravação eu vou fazer uma abordagem diferente, tradicional, como estamos acostumados, ler a revista, tá bom? E eu espero que você tenha a revista nas suas mãos. Se não tiver, não vai haver problema nenhum, que você usa a Bíblia e você ouve. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a lição desse trimestre é uma lição que tem abordado os Salmos. E hoje nós vamos nos basear na revista da Betel, essa revista aqui que eu vou usar, que fala sobre o Salmo 95 e o Salmo do número 81. Depois você pega a sua Bíblia e dê uma lida. Eu tenho sempre o hábito de dizer que quando você não entende, eu faço sempre isso. Não é por fato de ser pastor e ter essa graça de ensinar, de pregar e a facilidade de trazer uma mensagem bíblica à igreja, que eu não tenho lá as minhas dificuldades de entender os textos bíblicos. Eu tenho as minhas dificuldades, sempre terei. Isso não foge à regra. Então, o que eu faço? Eu leio 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes, leio, releio, torno a ler novamente, eu escrevo, eu passo a caneta em cima onde não estou entendendo, uso outras traduções bíblicas na linguagem de hoje, na outras linguagens, procuro comentários bíblicos para poder entender melhor a palavra do Senhor. Faça o mesmo, eu tenho certeza de que você abrirá o seu conhecimento e aprenderá muito bem a palavra do Senhor. Pois bem, então vamos lá, irmãos, vamos à nossa lição neste momento. 31 de maio de 2020, lição do número 9 da revista Betel. O título da lição diz: um chamado à adoração e um alerta. O texto áureo da nossa revista diz: ó, vinde adoremos e prostemo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo do número 95, versículo do número 6. Verdade aplicada ou verdade prática, como dizem outras lições, né? Que diz assim: adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. O objetivo da lição diz assim:
mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração. Somos convidados pelo Salmo 95 a adorar o nosso Deus. Segundo, entender o que é adoração verdadeira. Existe adoração falsa? Nós vamos ver na revista neste momento. Terceiro, alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. O texto bíblico de referência, o básico para a nossa lição hoje, está no Salmo do número 95, versículo 1 ao versículo do número 10. Vinde e cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, ó rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos antes da sua face com louvores e celebremo-lo com salmo. Porque o Senhor é Deus, grande, Rei grande acima de todos os deuses. Não endureçai os vossos corações como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Vamos mais adiante. A introdução da revista diz assim, o Salmo do número 95 e 81 são convocações ao povo de Deus para a adoração, trazer à memória os poderosos feitos do Senhor e alertar para não negligenciar a relevância da confiança e obediência em todo o tempo. Uma convocação. O Senhor, através do Salmo, nos convoca a adorar ao Senhor. O primeiro ponto da lição, vamos já começar a entrar no primeiro ponto da lição, que fala que é um convite à adoração. O Salmo 95 é um convite à adoração, é um alerta em relação ao ceteísmo que atinge diversos servos do Senhor no caminho cristão ou na caminhada cristã. 1.1 diz, vinde e cantemos. Encontramos inicialmente o saltério chamando o povo para cantar ao Senhor, Salmo 95, 1. E nesse convite ressalta dois importantes pontos no ato de louvor ao Senhor. Primeiro ponto, louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria, com prazer, uma alegria que não tem como explicar. O mais que eu tente explicar, a alegria de louvar a Deus seria impossível. Vamos adiante. A alegria representa o nosso contentamento em servir ao Senhor. Nós temos que ter prazer em servir ao Senhor. Tantas bênçãos que o Senhor já nos concedeu e nos deu, então nós temos prazer em servi-lo. Diante das dificuldades, diante dos problemas, mas nós temos prazer em servir ao Senhor, com alegria, pelas vitórias que Ele tem nos dado, por outras vitórias que há de receber da sua parte, porque temos esperança que a cada dia que passa, nós seremos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por isso nós somos felizes. Ninguém entende essa felicidade, ninguém entende essa alegria que nós temos no coração. As pessoas olham assim, às vezes encontram com um cristão, um servo de Deus, passamos dificuldades, problemas, enfermidades, desemprego, falta de alimentação em casa, mas a alegria que há no seu coração é tão grande, tão imensa, que as pessoas naturais, as pessoas normais, se eu posso dizer assim, ela não entende a alegria que há no seu coração. Então o Salmo está nos convidando a nos alegrar na presença do Senhor. A alegria representa o nosso contentamento em servir ao Senhor, isto é, louvá-lo com prazer, pois Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. Deus nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para nos salvar, nos resgatar. E esta é a nossa alegria. Nós não éramos merecedores da salvação, mas Ele nos resgatou e olhou para nós com olhar de amor e de compaixão e nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus.
nós estávamos condenados, e ele veio para nos resgatar e perdoar e escrever o nosso nome no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto, o louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. Todo louvor, todo cântico deve ser direcionado ao nosso Deus. A grande reflexão a ser feita atualmente consiste em saber para quem são os louvores. Para quem são os louvores? Quais são os propósitos anunciados nas letras? Ressalta a soberania e a graça de Deus? Fortalece o relacionamento de Deus e o homem? Anuncia o sacrifício vicário de Cristo? Quando você louva a Deus através de um cântico, você tem que expressar nesse cântico a exaltação ao nome do Senhor, não ao nome do homem. O louvor tem que estar enquadrado dentro dos princípios bíblicos. Quando eu louvo ao Senhor, eu tenho que exaltar o nome do Senhor. Quando eu abro minha boca para cantar, as letras desse cântico têm que estar embutidas a santidade de Deus, a soberania de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Nada de engrandecer o homem. O homem não tem nada para oferecer, nenhum ser humano mais perfeito que ele acha que seja, ele não tem a oferecer nada. Então, louve ao Senhor e saiba escolher os louvores para cantar e adorar ao Senhor. Se ele enaltece o nome do Senhor, então louve e glorifique ao Senhor, porque é assim que o Senhor quer que façamos. 1.2 diz assim, ele está acima de todos os deuses, ou seja, ele é soberano, ele é criador dos céus e da terra, ele criou os animais, criou a natureza, criou os seres humanos, nos deu fôlego de vida, ele é Deus, ele é poderoso, ele tem tudo para ser glorificado e enaltecido. No versículo 3 em diante, o salmista identifica as razões pelas quais se deve adorar ao Senhor. E a primeira delas consiste no fato de que ele é grande rei, acima de todos os deuses. Ele é soberano, por isso que nós adoramos a Ele, por isso que chegamos na igreja e levantamos as nossas mãos e cantamos louvores ao Senhor, por isso que pregamos com entusiasmo, com força, com graça, para mostrar para as pessoas que Ele é Senhor e tem poder para salvá-los. Aleluia! A Bíblia relata que outros povos adoraram outros deuses. 1 Crônica 16 e 26, Isaías 46, de 1 a 2. Consequentemente, o povo de Israel convivia com nações politeísmo. O que é uma nação politeísmo? É uma nação que se adorava várias entidades religiosas. Para eles a diversidade era muito importante, mas para o povo verdadeiro de Deus, nada de politeísmo. Para nós temos um único Deus para adorar. Somente a Ele honra e glória, somente a Ele louvor, somente a Ele que nós acreditamos e oferecemos a nossa vida para adorar. Não existe outro Deus além desse. Para interceder entre o homem e Deus existe Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele enviou Jesus para morrer por nós e para nos resgatar e nos dar a salvação. Nesse convivência, em diversas circunstâncias, o povo de Israel construiu para si ídolos e passou a adorá-lo. Isso todos nós sabemos. Toda a história do povo de Israel, todas as vezes que perdiam a liderança ou quando tinham uma liderança, eles fugiam à regra e voltavam-se para os deuses que ali lhe eram oferecidos. Eles largavam o Senhor e quando se vivia no estreito, eles voltavam para o Senhor e pediam perdão e Deus lhe ouvia as suas orações e atendia o seu pedido de perdão e arrependimento. É assim que Deus faz, irmãos. O homem pode ser o mais miserável que possa ser na face da terra. Se ele volta-se para Deus e confessa os seus pecados, Deus é misericordioso, ele volta-se para Ele e perdoa os seus pecados, dando a ele uma oportunidade de regressar e adorá-lo novamente. Deus é justo juiz. Deus não tolera o pecado. Se o homem permanece no pecado, ele vai sofrer as consequências das punições dos seus atos. Isso não tem como fugir. Se eu peco e não me arrependo e continuo a pecar e continuo a fazer coisas erradas, o juízo de Deus virá sobre mim, porque Deus não tem negociação com o pecado. Ele não quer que eu peque, mas se eu pecar eu vou sofrer as consequências
dos meus atos, mas quando eu me arrependo e abandono e deixo de fazer, Deus vem ao meu encontro e me abraça e me consola e me enche de graça e perdoa os meus pecados. E por minha vez, eu ofereço a Ele toda a adoração, porque eu não era digno, mas Ele me deu a oportunidade. Vamos lá. Mesmo sendo um povo escolhido por Deus, inclinavam-se à idolatria. E por isso foram punidos várias e várias vezes. Isso, acabei de dizer isso. Não adianta. Se você fugir da presença de Deus, você vai ser punido, você vai ser cobrado. Deus não faz negociação. Deus, ou você adora a Deus ou não. Ponto final. O apóstolo ensina: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Paulo exortou fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Engana-se quem pensa que a idolatria está relacionada apenas à imagem. Não é somente a imagem. A idolatria está enquadrada num amor excessivo por alguém. Você pode idolatrar alguém. Você pode dar a sua vida por aquela pessoa a um ponto de se tornar uma situação doentia. Às vezes as pessoas acham que idolatria é simplesmente adorar uma imagem. Você pode ter um amor excessivo por alguma pessoa, por alguma coisa. Isso se torna idólatra. Então, não podemos fazer isso. Vamos lá. É preciso se afastar de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus. E eu lhe faço uma pergunta neste momento. O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? O que tem sido um ídolo na sua vida? O que você diria assim: eu não posso viver sem isto? Se isso acabar na minha vida, acabou a minha vida. Se isso sair de mim, não sei o que será da minha vida. O que te prende? O que toma o lugar de Deus? A Bíblia diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem que ser a prioridade na nossa vida. Deus tem que estar em primeiro lugar. Nada neste mundo pode tomar o lugar de Deus. Nada neste mundo tem que ser em primeiro lugar e Deus em segundo plano. E eu te pergunto, o que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Pense um pouquinho, analise. Se alguma coisa tem tomado o lugar de Deus, você não está adorando ao Senhor como deveria adorá-lo. E a lição neste momento está nos convidando a adorar ao Senhor. Vamos lá. O tópico 1.3 da nossa lição da revista Betel, do dia 30 de maio de 2020, a lição do número 9. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Outra razão para adorar ao Senhor consiste no fato de que em suas mãos estão as profundezas da terra. Ele é o dono da terra e tudo está sobre a sua mão. Salmo 24, versículo 1. A Bíblia afirma: no princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A terra surge com o poder da sua palavra. Faça o sol aparecer, a lua, houve a separação, a criação dos animais, a criação dos seres humanos. Tudo foi criado com a sua palavra. Nós fomos criados pela sua palavra. Então, você tem que adorar ao Senhor. Criou todo o cenário para que o homem pudesse viver, delegando a ele a tarefa de conduzir, zelar e dela tirar o seu sustento. Assim o salmista convoca o povo para louvar o Criador, pois, embora sendo o dono de tudo, compartilhou com o homem os seus benefícios. Por essa razão, é preciso cantar com alegria em adoração ao Senhor. Segundo ponto da nossa revista Betel, do dia 30 de maio de 2020, que fala sobre entendendo o que é adoração. Será que realmente sabemos o que é adoração? Tenho as minhas dúvidas. O que é verdadeira adoração? Será que temos oferecido a Deus a verdadeira adoração? Será que nós temos oferecido ao Senhor o que é devido? Essa é uma grande pergunta. Você já fez uma análise? Você já se perguntou se você realmente tem adorado ao Senhor? Vamos lá. O salmista faz um segundo convite. Vinde, adoremos e prostemo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aleluia. Salmo 95, 6. Há um convite para 3 atos: adorar, ajoelhar e prostrar.
2.1, conceito de adoração. O que é um conceito de adoração? O conceito de adoração, por vezes, é confundido com a ideia de apresentar algum cântico ou participar de algum culto. Não é somente isso. Adorar a Deus não está limitado em quatro paredes, onde existe uma liturgia de um culto. No nosso caso, assembleianos, nós temos a nossa liturgia. Meia hora de oração, nós cantamos 3 hinos da harpa, agora está tendo, antigamente não existia, um ministério de louvor, canta-se aqueles hinos que na maioria das vezes são longos e enjoativos e repetitivos, com palavras repetitivas, e que não transmite nenhum sentimento de adoração, e por outras vezes existem louvores que realmente nos convida a adorar ao Senhor. Logo após, antes desse ministério de louvor, tem a leitura da palavra. Depois desse ministério de louvor, vem as oportunidades para os demais departamentos, conjunto de irmãs, de mocidade, de adolescente, de coral, agora tem varões, e assim vai por diante, e um irmão dá um testemunho, um irmão canta um hino avulso, essa é a liturgia assembleiana. E daqui a pouco surge ali que só 10, 15, 20 minutinhos para a palavra. Essa é a liturgia de um culto assembleiano, que às vezes fica limitado. E quando se ouve a palavra, uma palavra tão rápida, o pastor ainda que está dirigindo o culto, o pastor da igreja, ainda diz para o irmão, ó irmão, nós precisamos terminar o culto às 9 horas. Limitando. Nós não estamos restringidos somente nesse ambiente de liturgias limitadas, né, de adoração ao Senhor. Isso é muito mais abrangente. Eu posso adorar a Deus na igreja, sim, é um lugar onde eu vou, onde me sinto bem, onde eu ouço, onde eu aprendo e etc, etc. Posso adorar na minha casa, posso adorar no meu trabalho, posso adorar quando estou fazendo os meus exercícios, posso adorar quando estou deitado no meu leito, enfim, eu posso adorar ao Senhor em tudo quanto for o lugar adequado. Eu não posso perder o meu tempo, eu tenho que estar sempre em sintonia com o Senhor, adorando ao Senhor, porque eu não sou merecedor. Só o fato de sermos chamados filhos de Deus já é o motivo de adorar ao Senhor. Então, não se limite a somente a igreja. Agora estamos passando os quarentena aí e nós estamos vendo como que é difícil, né? Se você é só um crente de igreja, você vai ver entrar na prova agora, né? Eu confesso a você, estou me tornando mais crente ainda agora, quase não indo à igreja, do que indo à igreja, né? Eu procuro buscar ao Senhor porque estamos ausentes dos cultos, mas estamos ligadinhos, tanto eu quanto a minha esposa, enquanto os outros irmãos que eu conheço, estamos aí adorando ao Senhor porque Ele tem sido não é somente este da culto doméstico. Vamos lá. Tem uma parada aqui no nosso vídeo, porque a memória ficou cheia, mas vamos dar continuidade. Se os irmãos notarem de um vídeo aí, notar uma falha, foi porque eu fiz essa montagem e coloquei novamente a segunda parte. Vamos lá, segundo ponto. Adoração pública refere-se a diversas festas que tinham por objetivo de lembrar os feitos de Deus, entre elas a Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecoste, como nós vemos no livro de Atos capítulo 2, quando desceu o Espírito Santo, era uma festa de adoração ao Senhor e era pública aquilo. 2.2, a forma de adoração. Ao conversar com a mulher samaritana, Jesus estabelece a forma como deve adorar, quando ela ali apresenta a questão quanto ao lugar onde deveria adorar. Na realidade, você não tem lugar específico para adorar a Deus. Se você ler lá João 4, versículo 19 a 22, você vai ver a história da mulher samaritana. Ela expôs que aonde deveria adorar, se era aqui, se era acolá, e Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não interessa se você está na igreja, se está em casa, se você está na rua, você estará adorando ao Senhor, você não tem tempo para fazer outra coisa. A sua alma, o seu coração está tão jubiloso, tão feliz, tão alegre, que você não tem tempo para outra coisa a não ser adorar ao Senhor. Tanto os judeus quanto os samaritanos estavam preocupados com aspectos externos da adoração, ou seja, com rituais, com o local onde está acontecendo. Jesus esclarece que a adoração deve ser, virar aqui a página, em espírito e em verdade.
Adoração deve ser em verdade, ou seja, espiritualidade deve ser na substância. O simbolismo em substância não tem qualquer valor para Deus, é mero cumprimento de ritual. A adoração não é um ritual que você tem que fazer. Se você não fizer daquele jeito, você não estará adorando a Deus. Ah, eu só adoro a Deus se eu dobrar os meus joelhos. Irmão, Deus te ouve de qualquer jeito, de joelho, deitado, sentado, andando, tomando banho, de cabeça para baixo, do lado do avesso. Deus ouve você. Ele quer que você o adore. Adore todos os dias. Amém? Você pode dizer um amém aí, em nome de Jesus? Então vamos lá. 2.3. Atitude para uma verdadeira adoração. Qual seria a nossa atitude verdadeira para uma adoração? Algumas atitudes contribuem para uma verdadeira adoração. Primeiro, ter uma vida de oração. Oração é uma atitude de adoração ao Senhor. Como que você pode conhecer a vontade de Deus se você não orar? A oração é um diálogo com Deus, né? A oração não é você gritar, não é você espernear, não é você gritar de uma tal forma que você fique rouco a um ponto de perder a voz. Converse com Deus. É como se você estivesse conversando com uma pessoa muito próxima a você. Qual seria a pessoa mais próxima? Para nós que somos casados, a pessoa mais próxima é a nossa esposa, né? Ou o seu marido. Então você não fala gritando com ele, ou você não fala gritando com ela. Você fala manso, você fala tranquilo, você expõe, você conversa, há um diálogo entre vocês. Orar é a mesma coisa. Eu não entendo, irmãos, que muitas pessoas gritam nos microfones quando estão fazendo oração. Eu fico sem entender, mas tudo bem, esse não é o caso. Então, a oração é importante. A Bíblia diz que orai sem cessar. Orai todas as horas, todos os minutos. Ore e busque a presença de Deus, porque é uma das formas de adoração ao nosso Deus. O apóstolo ensina que devemos orar em todo tempo. Todo tempo. Você gosta de orar no monte? Amém. Se você ora, pode orar também lavando as mãos. Quando você estiver trabalhando, você pode adorar ao Senhor em oração. Vamos lá. Meditar na palavra de Deus. O termo meditar significa, entre outros, suspirar, refletir, pronunciar. É outra forma de meditar na palavra de Deus, né? Eu estou olhando aqui do lado, que eu vou pegar a minha Bíblia. Ler esse livro é muito importante. Isso aqui te ensina a adorar a Deus. Se você não ler a Bíblia, se você não tem uma vida de oração, como que você pode aprender a adorar ao Senhor? Não tem como. Ela te ensina, ela te dá instruções de como você deve adorar ao Senhor. Então, meditar, refletir, né, na palavra de Deus é uma forma de adoração ao Senhor. É preciso ir à palavra de Deus com fé, interesse consistente de que depende do Espírito Santo. Amém? É dessa forma que nós aprendemos a palavra do Senhor. É dessa forma que nós podemos adorar com a palavra de Deus. Vamos lá, o terceiro ponto final da nossa lição da escola bíblica ou escola bíblica dominical. É preciso estar atento à palavra de Deus. Enquanto adorar, o povo de Deus deve manter atenção às demonstrações e ao alerta de Deus ao seu povo, procurar aprender para não incorrer nos erros do passado. 1 Coríntios 10, 11. Ouvir a voz de Deus. O Salmo 95 alerta para o dever de ouvir a voz de Deus. No versículo 7, fala que nós devemos ouvir a voz de Deus. Precisamos entender o que vem a ser ouvir a voz de Deus. O salmista está falando da obediência, de observar o estatuto do Senhor, de se guiar na sua vontade. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, atende a sua determinação e o segue. Como que você ouve a voz de Deus? Primeiro ponto, nunca corra através de revelações e profecias. Muitas pessoas acham um culto interessante quando há uma profecia e revelação. Não estou dizendo que isso não tenha, que isso não aconteça e que Deus não fale. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a maior revelação é isso aqui, a palavra de Deus. Ela é a voz de Deus. Ela nos orienta.
ela nos conduz ao caminho que temos que andar. E aqui está dizendo que é preciso entender a palavra de Deus. Se você é um verdadeiro adorador, você não despreza esta palavra. Ah, pastor, eu não entendo quando leio. Não interessa. Leia a palavra. Eu disse no início e retorno a repetir. Se você não entender, leia 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30 vezes. Eu faço isso, você deve fazer até você entender. Então a palavra de Deus é a voz de Deus para entendermos e adorarmos ao Senhor. Quanto mais você ler ela, mais você estará adorando ao Senhor. A voz de Deus precisa ser ouvida todos os dias. Eu ouço ela todos os dias. Hoje eu já ouvi. Eu lancei um propósito, já viram os meus vídeos, lancei um propósito de ler a Bíblia em 30 dias. Eu li ela em 28 dias todinha. Eu já li ela várias vezes, algumas vezes, não marquei quantas vezes, mas só no ano de 2018 e 2019 eu tenho lido umas 5 vezes, e agora nesse ano eu já li duas vezes, e consegui, com o meu objetivo, 40 capítulos por dia, li em 28 dias toda a Bíblia. E você acha que eu não ouvi Deus falar comigo? Ouvi Deus falar várias e várias vezes. Hoje já ouvi falar, e já li os meus 10 capítulos, porque eu leio todos os dias 10 capítulos. E ao ler os 10 capítulos, eu pude ver como que Deus é maravilhoso, e eu adorei e glorifiquei o seu nome, porque ouvi a sua voz dos 10 capítulos do livro de Atos que eu li hoje. Faça o mesmo, porque Deus falará com você pela sua palavra. Deus repreendeu severamente aqueles que andaram pelo caminho da desobediência. A obediência é a parte essencial para um verdadeiro adorador. Adorar a Deus sobre todas as coisas e aprender a sua palavra é aqueles que adoram ao Senhor. Todos aqueles que adoram ao Senhor é obediente. A obediência precisa ser praticada diariamente. Você precisa praticar a obediência diariamente. Aprende-se a obedecer obedecendo. Jesus ensinou aos seus discípulos o caminho da obediência. Ao tratar com Pedro, Cristo foi cirúrgico. Primeiro perguntou se ele o amava. Pedro, tu me amas mais do que a estes? Ele disse, sim, minhas ovelhas. Pedro, tu me ama mais do que a estes? Sim, meu Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. E várias vezes o Senhor lhe perguntou, o Senhor queria arrancar dele a sua honestidade em adoração e obediência. Então faça isso, meu querido, faça isso, adore ao Senhor pela palavra. Não se guie por outras coisas além do que da palavra e ofereça a Ele um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional, como diz a palavra do Senhor em Romanos 12, versículo 1, ofereça um culto, ofereça a sua vida como sacrifício e adore ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para encerrar nossa aula, neste momento, diz aqui no 3.2, no terceiro item da nossa lição, não endureça o coração. O Salmo alerta ao povo de Deus a não endurecer o coração, como o povo de Israel fez em Meribá, e como no dia da tentação do deserto, Salmo 95:8. Em decorrência da dureza do coração, Deus ficou desgostoso com o povo de Deus. Imagine Deus ficar desgostoso com você porque você é desobediente e não procura ler a Bíblia, não procura adorá-lo como deveria. Já tentou? Alguém já ficou desgostoso com você? Pois bem, Deus pode ficar desgostoso com você se você não adorá-lo de todo o seu coração. A expressão endurecer consiste em resistir a ouvir a voz de Deus. Não resista. Esta aula deste momento é para você se despertar. Não resista à voz de Deus. Não endureça o seu coração. A resistência acredita nas promessas de Deus. Resistência em acreditar nas promessas de Deus. O coração endurecido é uma terra rochosa, onde a semente cai, logo cresce e não tem firmeza, e vendo aos prazeres do mundo, como disse Jesus na sua parábola, acaba se desviando dos caminhos de Deus. Quantas pessoas se saem do caminho do Senhor porque a semente da palavra não está bem alicerciada, está sobre uma rocha, não tem terra funda para se fixar as suas raízes. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, meu querido irmão, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. E o objetivo de hoje, adore a Deus todos os dias, todas as horas. Agradeça a Deus por estar vivo. Agradeça a Deus pela proteção que Ele tem te dado. Agradeça a Deus
porque você é um salvo, uma salva em Jesus Cristo. Agradeça a Ele por teu nome estar escrito no livro da vida. Seja agradecido ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se estende de geração em geração. Deus Pai, em nome de Jesus, abençoe a todos, para que o teu nome seja glorificado. Nos ajude a obedecermos a tua palavra. Eu te agradeço, Deus, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, para a glória de Cristo. Amém.